Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre repartindo bênçãos espirituais. Repita comigo assim: bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? Muita gente pensa que bênçãos espirituais são só dons. Os dons são bênçãos espirituais. Não. Tudo o que Deus faz, Ele faz por dois princípios. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Está comigo aqui? Então, todo o princípio de bênção de Deus é espiritual. A bênção financeira que chega até você é espiritual. A bênção no seu casamento é espiritual. A bênção da sua saúde é espiritual. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Agora, por que eu coloquei esse tema? Jesus me deu esse tema, repartindo bênçãos espirituais. Porque quando nós estamos juntos, como igreja, fazendo o que nós estamos fazendo agora, você pode às vezes até não ver, mas bênçãos espirituais estão sendo repartidas entre nós. Posso ouvir um amém sobre isso? Só que tudo que Satanás quer é tirar o desejo do povo de Deus de congregar. Tudo que ele quer é tirar seu desejo de congregar. Você já reparou que nós como igreja, nós só temos aqui reunião de célula uma vez na semana, que geralmente é na quarta e algumas são na sexta, e aqui no prédio da igreja nós só nos reunimos no domingo, e tem gente que ainda falta. Por quê? Isso tem uma explicação. Se eu perguntar para alguém aqui, irmão, a gente reúne aqui só no domingo, por que mesmo a reunião sendo uma vez por semana, você ainda falta? As desculpas são muitas. Não, estou desanimado. Não, é cansaço. Não, é frustração, eu me frustrei com alguma coisa que aconteceu no meio da semana, eu não vim. Não, eu tive um compromisso, entende? Só que com isso, nós vamos dando desculpas para nós mesmos. E nós não enxergamos que o dia que nós deixamos de vir, às vezes seria o dia que você ia desfrutar de uma grande bênção da parte do Senhor. E eu posso te mostrar isso. Isso aconteceu com uma pessoa na Bíblia. Já ouviu falar de Tomé? O que aconteceu com Tomé? Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos continuavam se reunindo como igreja, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí teve um dia lá, um culto, que Tomé não foi nesse culto. Ele não foi. Aí justo nesse dia que Tomé não foi no culto, quem aparece lá no culto vivo? Jesus. Jesus apareceu lá no culto e o Tomé não estava lá. E os discípulos desfrutaram de uma grande presença de Jesus naquele lugar. Aí no outro culto, os discípulos contaram para Tomé, falou: Tomé, você não sabe o que aconteceu, você deixou de vir no culto, rapaz, mas você não sabe o que você perdeu. O que foi? Não, aquele dia que você deixou de vir no culto, Jesus apareceu vivo aqui no nosso meio. Sabe qual foi a resposta de Tomé? Eu não acredito. Tanto é verdade, que quando depois Jesus apareceu de novo, o que Tomé falou com ele? Não, mas não, mostra a mão. Você já viu isso na Bíblia? Mostra o furo na sua mão para eu saber se só é Jesus mesmo. Agora, por que Tomé ficou incrédulo? Porque faltar de culto produz incredulidade. Você percebe a gravidade disso? Você consegue perceber comigo? Porque às vezes você fala assim: não, eu vou faltar de um culto, mas o dia que você falta, está crescendo incredulidade no seu coração. Porque no dia que Tomé faltou, foi o dia que Jesus apareceu lá, e quando Jesus apareceu de novo, ele não creu. Ele ficou incrédulo. Agora deixa eu te dizer, sabe a única coisa que impede você de receber de Deus? Não é o pecado, porque o pecado você já tem perdão para ele. Não é as coisas ruins que você pensa durante a sua vida, ou que você pensa durante o seu dia, porque a gente faz isso mesmo, né? Às vezes a gente cai. Mas sabe a única coisa que impede você de receber algo de Deus? Incredulidade. Isso é um problema. A incredulidade é um problema que precisa ser tratado no nosso coração. Todas as coisas celestiais nós recebemos exclusivamente pela fé. O oposto de fé é incredulidade. Só que o inimigo, ele sabe
Às vezes a palavra de Deus muito mais do que nós, e Ele sabe que o dia que você fica em casa é um dia que vai ter um problema às vezes na sua vida, que você precisaria de um alimento, aí chega na segunda-feira você está mal. Chega na segunda-feira você está sem força. Por quê? Porque você deixou de vir alimentar a sua fé. Existe um poder que é liberado no nosso meio quando nós nos reunimos como igreja. Agora, existe aí fora, eu não sei se você como eu tem reparado isso, um movimento de pessoas que têm se levantado contra o congregar, contra a igreja. E essas pessoas estão na internet, eles estão em várias partes, e o slogan dessas pessoas é o seguinte: eu não preciso congregar porque eu sou a igreja. A minha casa é a igreja. Eu sinto te informar, a sua casa não é a igreja. A sua casa é uma extensão da igreja, e você não é a igreja sozinho. Você é a igreja quando você está junto. A ideia dessas pessoas é que a minha família é a minha igreja. Negativo. A sua família pode ser uma parte da igreja, mas ela não é a igreja. Igreja é o conjunto. Igreja é estar junto. Congregar é diferente. Eu quero te mostrar isso ao longo da palavra. Então a sua família não substitui a igreja. Você que tem filhos, deixa eu dizer para você, ou você que ainda pretende ter, os seus filhos precisam se relacionar com outras pessoas que têm temor de Deus. Eles precisam chegar no culto, olhar os irmãos e falar assim: olha, aquele irmão ali é crente, ele vem da igreja, sabe? Os seus filhos, hoje nós não estamos tendo para eles o culto lá dentro, pelo motivo da formatura, que muitas das irmãs que auxiliam lá estão formando. Mas o culto que nós temos ali dentro para as crianças, nós não fazemos igual muitas igrejas que chega lá, dá um papelzinho e fala assim: desenha aí para você distrair. Não, lá dentro nós ensinamos a palavra de Deus para as crianças, na linguagem delas. As crianças lá dentro são batizadas no Espírito Santo. As crianças ali dentro estão aprendendo o Evangelho. Por quê? Porque esse é o princípio bíblico. Nós estamos investindo na próxima geração. Porque eu vou morrer, você vai morrer, os pastores de hoje vão morrer um dia. Se Jesus não voltar, quem vai pregar o Evangelho? As crianças. Elas vão crescer, nós investimos nela. Criança para nós é um rebanho precioso. Não é algo para você falar assim: vamos ali distrair uma criança. Não, tem que ser ensinado o Evangelho para a sua criança. E a sua criança, ela precisa ter contato com outras crianças que são cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque é quando elas estão juntas que acontece esse enchimento. Então é importante que os seus filhos venham, veja você aqui congregando, traga os seus filhos para congregar, para eles poderem desfrutar desse ambiente espiritual. Você entende? Então, na minha experiência como pastor, que eu não sou pastor de hoje, eu tenho um pouco mais de 10 anos que eu fui levantado, eu já pastoreei igrejas. Hoje eu estou com essa igreja que é aproximadamente com 80 pessoas. Mas quando eu era pastor de um outro ministério, eu já pastoreei a igreja com 200 pessoas, com 300 pessoas. Eu estou te falando um pouco sobre mim, para você entender quem sou eu, para você ver o nível de experiência que eu tenho para te passar. Eu era pastor de região. O que é uma região? Eu tinha uma sede que eu tomava conta, e eu tinha várias outras cidades na minha administração. Então só em Mateus Leme, por exemplo, eu tinha 5 igrejas para tomar conta. Eu tinha igreja em Pará de Minas, eu tinha igreja em Divinópolis, eu pregava em algumas igrejas em Belo Horizonte. Então assim, eu já fui, antes de fundar o meu próprio ministério, eu já fui pastor de grandes igrejas. Mas por que você largou tudo? Porque Deus falou assim: olha, tem outras pessoas que você não está pastoreando que precisam de você. Eu falei: amém. Deus me mandou para cá, eu nem sabia por quê, mas hoje eu estou aqui. Por que eu estou te contando isso? Para dizer para você que eu tenho experiência de sobra para te falar o que eu vou te falar agora. Essa turma que falta muito de culto, que não leva a igreja a sério, que não congrega, que não leva Jesus a sério, raramente eles conseguem manter os filhos deles na presença do Senhor. Aí depois fica assim: minha filha desviou, meu filho desviou, lá em casa está assim. Eu não respondo da maneira que eu deveria responder. Mas o princípio é o seguinte: o que é que os seus filhos estão vendo você fazer? Porque entenda uma coisa, um filho, ele não vai fazer o que você fala, olha, não faça isso, mas ele vai fazer o que vê você fazer. Mas aí você é uma pessoa assim, que congregar para você é opcional. Não, o dia que der eu vou, o dia que eu não estou afim eu não vou. Aí lá na sua casa você fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. Como que vai ficar a cabeça dos seus filhos? O que eles vão aprender? Eles vão elogiar aquilo que você elogia.
Porque tem gente que às vezes antes, isso prova que você vai ver uma coisa, antes de você vir para a igreja, às vezes você era uma pessoa baladeira, que ia para as farras, estava nas festas, e estava em tudo em qualquer lugar. Agora você vê, você está vendo a dificuldade que é fazer os seus filhos entender o que você está entendendo hoje. Você está comigo aqui? Você entende? Então é difícil. Então você que tem hoje o seu filho pequeno, ou seu filho adolescente, com seus 12, 13 anos, 11, 10, 5, 4, criança, ensine eles o caminho do Senhor e deixa eles ver. Os seus filhos precisam de ver você orar dentro da sua casa. Eles precisam ver você ler na Bíblia na sua casa. Eles precisam ter exemplo. Não é você falar, filho, faça. É você pegar e falar assim, vamos fazer juntos. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Não adianta você meter o pau no seu filho. Ah, meu filho não vai para a igreja, minha filha não vai para a igreja, minha filha não faz, meu filho não faz. Mas e você? Você está fazendo? Eles estão vendo você fazer? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Porque o exemplo vem de onde? De casa. Vem de casa, vem da casa. Então é importante. E a maneira bíblica de ser cheio do Espírito Santo, de ter a sua casa cheia do Espírito Santo, de ter seus filhos cheios do Espírito Santo, é como? Estando juntos, reunindo como igreja. Entende? Agora, por que é tão importante eu ser cheio do Espírito Santo e você também? Porque é o Espírito Santo que nos capacita para viver a verdade do Evangelho. Você não é capaz por você mesmo de viver nem um terço da Bíblia que está aqui, nem eu. É o Espírito Santo que nos capacita. Porque outro motivo que eu vou te dar, por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Jesus ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo que vos guiará a toda verdade. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela só anda na mentira. A vida dela é feita de mentira. Você entende? Por quê? Porque é o Espírito Santo que guia a toda verdade. Então se o Espírito guia a toda verdade, mas essa pessoa não é cheia do Espírito, ela está sendo guiada pela verdade ou pela mentira? Pela mentira. Você entende? Aí ela vive crendo em coisas que nunca acontecem, vive falando coisas que nunca acontecem, tipo assim, eu creio que isso vai acontecer e não acontece nada. Por quê? Porque ela não, a base que ela está orando, ela não está orando confiado no poder do Espírito Santo, mas confiado nela mesma. Então eu vou te dar alguns motivos hoje, para que você não deixe de congregar. O primeiro deles, coloca Mateus por favor. Primeiro motivo, todo ser humano tem necessidade de culto. Todo ser humano, qualquer pessoa na face da terra tem necessidade de cultuar alguma coisa. Vou explicar isso para você de uma maneira simples. Imagina o ser humano como uma luva. A luva ela foi feita para quê? O que você coloca dentro da luva? O pé? O que você coloca lá dentro? Sua mão. Então a luva foi feita para conter a sua mão dentro dela. Por exemplo, tem luva, por exemplo, eu tenho certeza que a minha mão aqui não é do tamanho da mão de muita gente. Tem gente que tem uns mãozão, outro tem umas mãozinhas. Então o tamanho da sua luva, ela foi feita para você. A sua mão vai caber lá dentro, mas às vezes a minha não vai. Você entende? Por que eu estou te dizendo isso? Uma luva sem a mão lá dentro, ela presta para alguma coisa? O que você vai fazer com uma luva sem mão? A luva vai ficar lá, ela não anda, ela não tem vida. Vai lá, uma luva, uma coisa inútil. Mas a luva ela se torna útil quando a mão está lá dentro. Então, assim como uma luva para a mão, todo ser humano, ele foi criado para conter Deus dentro de si. É como se você fosse uma luva e Deus fosse essa mão. Você está acompanhando meu raciocínio? Todo ser humano. Repete comigo assim, eu sou uma luva e Deus é a mão. Agora, se você como essa luva não tem consciência dessa mão dentro de você, se você como essa luva não tem uma consciência de que você precisa dessa mão para preencher você, outras coisas vão preencher você. Por que você acha que tem gente que vive atrás de festa, bebida o tempo todo? Porque eles precisam de preencher aquele vazio que está lá dentro. E ser sincero, você está na frente de uma pessoa aqui que usou vários tipos de droga diferentes, bebia, caía, fazia tudo quanto é coisa. Meu vazio nunca foi preenchido. Bebia, fumava maconha, fumava pedra, cheirava pó, ia numa festa, ia na outra, passava 3, 4, 5 noites viradas sem dormir, mas o vazio continuava dentro de mim. Sabe por quê? Porque a luva é do tamanho da mão, e essas coisas são opostas à mão. Você é uma luva, você é do tamanho exato de Deus. Você entende? Não tente preencher o vazio de Deus com outras coisas, porque não vai funcionar.
Ah, funciona, porque na hora eu fico feliz. E depois? Cadê a sua alegria? Cadê a sua felicidade? Cadê a alegria? Você estava lá na festa. Acha que no meio da semana vai chorar. Você bota a cabeça no travesseiro, a angústia está lá, o buraco está lá. Por quê? Porque não tem uma mão dentro da sua luva. Então, se você está assim, eu convido você a receber essa mão chamada Jesus dentro de você nessa noite. Você entende? Mas eu continuando a dizer, quando você não tem essa mão dentro de si, que é Jesus, outras coisas vão encher você. Por exemplo, medo, ansiedade, desânimo, incredulidade. Por quê? Porque está vazio. Então tudo que está vazio vira habitação de alguma coisa. Observa para você ver. Eu não sei se você anda em Itaúna assim como eu, que eu sou igual andarina, eu ando em todo lugar, eu visito muita gente, então eu estou acostumado a andar por aí. Eu observo que algumas casas vazias têm virado aqui em Itaúna abrigo de pessoas, esses andarinhos de rua. Por quê? Porque tudo que está vazio e ninguém toma conta, vira morada de alguma coisa. Você consegue perceber isso comigo? Tem um bequinho ali, não tem ninguém tomando conta, tem um lá. Então, se você não tiver essa consciência de que você é morada de Deus, outras coisas vão querer fazer morada em você. Por isso que vem um desespero, por isso que vem um medo. Você entende? Então, nós temos um vazio dentro de nós que é exatamente do tamanho de Deus. E quando você não cultua Deus, você vai cultuar outras coisas. Eu vou te dar um exemplo. Você quer ver só? Eu não sou contra ir no estádio de futebol. De maneira alguma, espécie alguma. Eu ainda vou e vou levar meu filho, não sou contra. Mas eu quero te mostrar que se você for a um estádio de futebol, lá dentro do estádio, é um exemplo que eu estou te dando para você entender. Lá dentro do estádio tem os adoradores. E eles vão lá para adorar, igual nós adoramos aqui. O que acontece dentro do estádio de futebol é um culto. Quer ver só? Aqui dentro a gente grita pelo nome de Jesus. Dentro do estádio também eles gritam um nome lá, sim ou não? Sim. Aqui nós cantamos hinos. Dentro do estádio também canta hino. Aqui nós clamamos pela vitória. Lá dentro do estádio tem gente também clamando pela vitória. Lá eles profetizam vitória. Profetizam, não, você vai ver, vai virar, vai acontecer uma virada. Está perdendo, mas você vai ver, está profetizando, igual a gente faz aqui. Então você entende que dentro do estádio de futebol acontece um culto, igual acontece na igreja. Eles cantam o hino, eles profetizam, eles se enchem de energia, porque, irmão, acredita em mim, estou nem para os atleticanos que estão aí, problema seu. Mas quando você está numa arquibancada cheia de cruzeirense, aquele time começa a ganhar, meu Deus do céu, aquele Mineirão parece que vai quebrar. Aquela gritada, você, meu Deus do céu, você tem que até que segurar, o negócio treme tudo. Não adianta você fazer careta para mim não, problema seu, você escolheu ser atleticano ou outra coisa. Treme tudo. Por quê? Porque ele se enche de energia, e aquela energia é perceptível. É um culto que acontece ali. O que eu estou querendo te dizer? Que eu conheço gente que vai num jogo, lá ele cultua, ele grita, ele clama pelo nome do time, ele profetiza, mas chega aqui, fica mudo. Assiste futebol na casa dele, quase quebra a televisão. Ele profetiza, você vai ver, vai ganhar, não sei o que. Chega aqui na hora de profetizar, fica mudo. Chega lá no estádio, canta o hino do time. Aí chega aqui na hora de cantar. Chega lá na hora da torcida, ele pula, ele canta junto, fala, irmão, vamos dançar para o Senhor. Aí ele fica igual a muma paralítica. Vamos cultuar o Senhor. Para de cultuar outras coisas, entrega a sua vida e cultua verdadeiramente o Senhor Jesus. Você entende? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Eu vou parar de estádio de futebol. Não, não pare não, você gosta do seu time, vai lá, apoia. Só que eu estou te falando o seguinte, aprenda a cultuar o Senhor Jesus com uma intensidade maior do que você cultua time, festa ou outras coisas. Entende? A gente não é proibido de ir em estádio, de maneira alguma, não está escrito isso aqui na Bíblia. Se eu disser que está, eu estou mentindo. Eu posso ir em festa? Pode. Vai nas festas que você quiser, faz o que você quiser da sua vida. Só que tem uma coisa, nunca coloque essas coisas acima de Deus. Ele tem que ser o centro da sua vida. Você entende? Ele é o centro. Santo, santo, aleluia. Tem alguém entendendo isso aqui? Ele é santo, ele é o Senhor.
Porque o que acontece? Quem não se dobra diante do Senhor hoje, naquele dia, quando vê o Filho do Homem descendo nas nuvens, a Bíblia diz: você será obrigado a se dobrar diante dele. Romanos capítulo 14, verso 11 vai dizer isso, diz assim: olha, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Então quem não se dobrou hoje, quem não confessou hoje, naquele dia vai ter que confessar e vai ter que se dobrar. Só que hoje, a persuasão de Deus na minha vida e na sua vida é uma persuasão em amor. Hoje Ele está dizendo: olha, se dobra, eu amo você, entrega a sua vida para mim, eu quero mudar a sua vida, eu amo você, eu quero mudar a sua história. Hoje você está sendo amado, aceito. Mas naquele dia, Deus Ele não vai vir como um Deus de amor hoje. Ele é Deus de amor, mas só para você entender. Hoje Ele é o nosso advogado, Ele te defende, Ele não te acusa, Ele está te levantando, Ele está te aceitando. Mas naquele dia Ele virá como um juiz. Hoje você se entrega pelo amor, mas naquele dia vai ser pelo terror. Não é que Deus é um terrorista, não me entenda mal. Mas tem muita gente que acha que a pandemia é o pior terror que tem na terra. Irmão, o pior terror que na terra vai ser o dia que Jesus voltar. Imagina só, vou te dar só um exemplo disso. Eu não vou entrar nessa questão de teologia, mas só para você entender. Você sabe que vai haver 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento é o arrebatamento dos vencedores. Aí a Bíblia diz que um será levado e o outro será o quê? Deixado. Ok. Então, olha uma cena, imagina comigo. Tem um piloto no avião. E esse avião a jato, ele carrega lá, vamos supor lá, 200 pessoas. Aí esse piloto, de repente Jesus volta, ele é arrebatado. E o avião está lá, milhões de pés de altura. O que vai acontecer com o avião? Você entendeu como vai ser o dia mais terrorento da terra? Algo pavoroso. O avião vai cair porque o piloto foi arrebatado. Aí de repente está lá um cara numa rodovia lá, 120 por hora, ele é arrebatado do carro dele movimenta, ele é arrebatado. O que vai acontecer com o carro? Então você entendeu que vai ser um dos piores dias que a terra vai viver. Só que nós, que cremos no Senhor Jesus, que já entregamos a nossa vida para Ele, eu vou dizer para você, quando Jesus vier nas nuvens, eu e você não vamos estar para ver isso, porque nós iremos voltar com Ele, para governar a terra junto com Ele. Você entende? Há uma visão genérica que diz que quando Jesus voltar eu vou estar aqui. Eu não, eu quero estar voltando com Ele. Eu já quero ter subido no primeiro arrebatamento e voltando com Ele. Porque quando Jesus voltar, Ele já vai voltar como um juiz. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, se você está aqui há mais tempo, já estudou Apocalipse comigo, você sabe que a igreja vai reinar com Jesus na terra. Muitas pessoas dizem, a terra vai ser destruída. Não vai. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Jesus vai restaurar a terra inteira. Então eu digo para você, se dobre diante de Jesus, renda a sua vida para Jesus hoje. Amém? Então eu te convido por amor a fazer isso. Segunda coisa, segundo lugar, congregar é reunir-se com a congregação. O que é a congregação? Nós. Hebreus 10, 25 diz assim, olha, não deixando, não que irmãos? Deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele que dia? O dia da volta de Jesus. Tem gente que acha que é brinquedo, não é brinquedo. Congregar, irmãos, não é ser membro de uma igreja, mas é reunir-se com a congregação. Agora observa só, eu creio que o autor de Hebreus é Paulo. Tem gente que discorda de mim, o Hebreus você não vai saber quem que é o autor, mas a gente tem algumas teses. Mas eu sei te falar que esse livro de Hebreus, ele foi escrito há mais de 2000 anos. Agora você observa que há mais de 2000 anos, já tinha pessoas que cultivavam esse péssimo hábito de não congregar, de não ser parte de nada, de não participar de nada. Mas olha a ordem de Paulo. Paulo diz assim, não deixe de congregar, porque aquele dia está se aproximando, ou seja, Jesus está voltando. Agora, eu posso te dar várias provas sobre isso, mas eu vou te dar apenas uma. Eu poderia te dar no mínimo umas 50, mas vou te dar só uma, para você enxergar a realidade. Mateus 24, 6, olha só. Não tenham o quê? Medo. Quando ouvirem barulhos de batalhas ou notícia de guerra. Você está vendo isso aí? Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o quê?
o fim. Olha o verso 7. Uma nação vai guerrear contra... Está acontecendo isso aí hoje? Ucrânia guerreando contra o quê? Rússia. Está vendo isso acontecer? Então a Bíblia é mentirosa? A Bíblia é real. Está acontecendo. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Esse tempo para trás, Divinópolis, aqui perto de nós, teve tremor de terra. Você não precisa de longe, Japão não, está acontecendo aqui perto de nós. Guerra está acontecendo, um país já está atacando outro, uma nação já está guerreando com a outra. Agora, fique atento, porque as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Deixa eu te contar uma coisa. Essa guerra da Rússia contra a Ucrânia não é algo à toa. Isso é um sinal. Eu vou te contar algo que eu pesquisei e eu descobri esses dias. Os Estados Unidos e a Europa, eles estão dando armas para os ucranianos. Eles estão apoiando os ucranianos na guerra. E a economia da Rússia está caindo. E vários países, eles se uniram à OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, para resumir isso para você, hoje a OTAN, ela conta com 30 países. 30 países que fazem parte dela. Agora, você já imaginou se um míssil mal direcionado, ele vai e cai em algum desses 30 países que fazem parte da OTAN, que a OTAN defende? Nós temos início a uma nova guerra mundial. E tem gente que acha que a Bíblia é brincadeira. Deus está diante de você, expondo a seus olhos. Os sinais estão aí. Jesus está voltando, entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida. Você entende? E outra coisa, eu não sei se você viu, mas a Rússia esses dias, ela ameaçou a Finlândia. E a Finlândia é um desses países que faz parte da OTAN. Então imagina para você ver. Estejamos atentos aos sinais da volta de Jesus. A ordem que Paulo deu é: não deixe de congregar, quanto mais você vê que aquele dia está se aproximando. Amém, irmãos? Terceiro ponto para a gente encerrar: quando congregamos, repartimos bênçãos espirituais. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim: olha, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Verso 12, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Deixa eu te explicar isso aqui. O apóstolo Paulo, ele era um cara que ele pastoreava várias igrejas em vários países, em várias cidades. Então nem sempre ele poderia estar com os irmãos. Ele era um pastor de grandes igrejas. Aí isso aqui, ele estava escrevendo uma carta, né? O livro, por exemplo, de Romanos, algumas coisas são cartas. Só que essa carta era apenas um meio de comunicação. Ele poderia dizer o seguinte: olha, eu nem preciso ir até vocês, porque essa carta que eu estou escrevendo aqui vai resolver o problema. Volta, Mateus. Ah, não, já está lá. Mas olha o que Paulo falou: eu quero muito o quê? Vê-los. Paulo não escreveu uma carta e disse assim: olha, eu não preciso ver vocês, porque apenas essa carta que eu estou escrevendo, vocês vão ser abençoados, e as bênçãos espirituais vai ser compartilhado com vocês só por meio da carta. Mas Paulo falou assim: não, eu preciso ver vocês, porque as bênçãos espirituais são, que fortalecem vocês, elas são compartilhadas quando eu estou junto, quando a igreja está junto, quando nós estamos aqui vendo uns aos outros. Mas nos dias de hoje, eu poderia dizer para você o seguinte: vamos supor que Paulo estivesse nos dias de hoje. Hoje quase ninguém manda carta mais. Hoje você manda e-mail, WhatsApp, sei lá o quê. Então eu poderia dizer hoje assim: irmão, você não precisa estar no culto, você não precisa estar na célula, eu não preciso ver vocês. Sabe, o Instagram resolve o problema lá na sua casa. O YouTube, se ficar assistindo culto pelo YouTube, pelo Facebook, resolve o problema. Eu poderia dizer isso, mas o que eu digo para você, irmão, eu quero ver você aqui domingo, eu quero ver você na célula. Sabe por quê? Porque eu quero compartilhar bênçãos espirituais com você, e eu quero que você compartilhe bênçãos espirituais comigo. Você entende? É isso que acontece quando nós estamos juntos. Há bênçãos espirituais que são compartilhadas quando estamos juntos. Então eu quero ver você aqui. Vamos nos encher juntos do Espírito Santo, porque dias terríveis estão para vir sobre a terra. Entende? E uma outra coisa,
Existe uma unção que é compartilhada. Unção você não compartilha por carta. Unção você não compartilha por redes sociais. Unção, ela é repartida na reunião da igreja. Eu quero encerrar com Provérbios 18, 1 e 2, que diz assim: olha, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar a sua opinião. Deixa eu dizer para você, o que a Bíblia está dizendo é que o egoísta, ele mesmo se basta. Não, eu sou a igreja, eu estou aqui, eu vou ser abençoado sozinho. Outro dia um irmão falou isso comigo. Não, eu vou ser abençoado sozinho, porque a bênção de Deus está em mim. Eu falei: irmão, você não passa de um egoísta, você não entendeu o evangelho. Você entende? Então não é sábio viver a vida sozinho. Nós precisamos estar juntos. Eu quero encorajar você a quebrar essa sequência maligna de falta de culto, falta de célula. Sabe, não coloque o desânimo, não coloque o cansaço, não coloque compromisso, não coloque outras coisas no lugar do Senhor. Eu quero encorajar você a estar aqui todas as semanas, todos os domingos, e a participar conosco também das células. Vamos para a conclusão, Mateus, por favor. Quando congregamos, repartimos bênçãos espirituais. Quero que você fique de pé. E eu queria que você desse a mão para esse irmão que está do seu lado. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado.